E esse aconteceu processo. alguma coisa, algum fato específico que você falou assim, nossa, poxa, tem que mudar. Por onde que eu vou começar? Foi o fato específico, foi eu olhar mesmo para minha família e foi algo muito repentinamente, porque num dia eu tava ali curtindo, para mim era normal a vida que eu levava. Eu não via nada de errado no que eu fazia, para mim tava tudo bem, eu tava curtindo a minha vida. Só que era um excesso, era extremo. É, E essa coisa anormal que me aconteceu foi que um dia eu acordei com uma angústia tão grande, mas tão grande, que eu falei, cara, se eu fico descontando tudo em bebida, tudo em rolê, em droga, e não me sinto bem, tem alguma coisa errada. Por que que eu sou assim? Aí, a pergunta do porquê eu sou assim foi o que mudou toda a minha história. foi o seu ponto inicial pra Foi meu mudar. ponto inicial. Que legal. E aí, Eduarda, nesse momento você já estava trabalhando ou ainda estava ali vivendo com seus pais, 100% por conta deles? Como que foi isso? E aí, por onde você começou? Então, sempre fui dependente, né? Nessa época da adolescência, eu não trabalhava. Eu comecei a empreender cedo. Com uns 12, eu já vendia biscoito. Ali com uns 15, eu vendia lingerie. Tive marca própria de roupa. Então, eu tinha, assim, minhas fontes de renda, mas não era o valor real que me mantia. Era meus pais. Aham. Até mesmo porque, numa certa fase que eu estava vivendo, não tinha como eu me manter, porque eu não parava. Eu estava sempre em noite, em balada, era o dia inteiro, semanas longe. Eu cheguei a morar sozinha aos 16, né? Foi esse período, assim, que foi bem obscuro, porque eu saí de casa brigada, né? A gente brigou, eu falei assim, vou embora, e fui. Mas eu também recebia pensão do meu pai. Meu pai e minha mãe são separados. Ah, sim. Então, assim, eu ainda recebia essa quantia dele e tinha ali, né? Falou que você achou que com aquele dinheiro você ia vencer o mundo. Ia, mas foi aí que eu comecei, que eu falo que foi intenso, porque foi aí. Eu comecei a me envolver com coisas erradas para me sustentar. Porque Entendi. eu fumava, eu tinha que comer, eu tinha uma casa ali, né? Eu tinha que manter a vida que eu gostava, que era de rolê, e também me alimentar e usar o que eu gostava. Então eu comecei a envolver. Entendi. É um momento muito complicado, porque assim, adolescência, todo mundo tem essa coisa de dar um trabalho pra mãe e pro pai, de se dar uma perdida, né? Uhum. Mas aí, o que que você fez pra começar a se transformar? Qual que foi, assim, a sua atitude? Você falou assim, poxa, eu vou mudar isso agora. Como você disse, estava super angustiada. Falou, poxa, e agora? Eu vou voltar pra casa dos meus pais? Não vou? O que que aconteceu? Eu não queria voltar. Porque o que eu tava vivendo ali, mesmo que à noite, às vezes que eu estava sozinha naquela casa era triste, era vazio, durante o dia ainda era legal, porque não tinha ninguém me enchendo o saco. Aham. Eu tava vivendo a minha liberdade, né? Com 16 anos, que liberdade. Então, eu não queria. Minha mãe foi atrás, ela que me pôs, depois ela foi atrás. Porque, querendo ou não, lá em casa, mesmo que a gente não tivesse tantos momentos juntos, o amor reinava. A gente sempre foi muito unido. Então, ela foi atrás e meio que implorou pra me voltar. Eu não quero voltar. E depois, um dia, eu lembro que ela conseguiu, depois de um tempo que ela não conseguia me achar, que eu perdi todos os contatos. Eu não queria ter contato com a família. Quando ela conseguiu me achar, ela me levou pra sair. E ali a gente lanchando, eu olhei pro semblante dela e vi ela com uma aparência muito caída. Eu vi, não é minha mãe, cadê o brilho dela? E foi aí que eu percebi que aquela angústia que estava nela era por minha causa. Aí foi a hora que eu dei aquela amolecida, e depois de mais algumas semanas, eu retornei para casa. Entendi. E aí, o que te levou ao que você chama de transformação comportamental? Então, foi um processo. Porque antes de eu ter uma transformação comportamental, porque é que as pessoas comentam que foi muito rápido. Você estava do nada, assim, vivendo uma vida muito louca, muito intensa, e passou alguns meses, você já era outra pessoa. O que você fez? Foi psicólogo? O que aconteceu? Muitas pessoas me perguntam isso. Quando eu mudei, que eu chamo meu momento de iluminação, né? Foi quando eu expandi minha mente, foi que eu me questionei, por que eu sou assim? E aí eu percebi que eu tinha muito ódio. Eu tinha uma raiva muito grande da minha pessoa. Como eu fui muito arteira, e as pessoas sempre falavam, por que você é assim? Você faz tudo errado, você não vai dar certo na vida. Eu me olhava assim, então eu meio que me dividia em mim mesma,
E eu sou inadequada, eu guardei isso pra mim, então tinha um ódio muito grande da minha pessoa. Teve uns períodos, assim, que eu cheguei a ter depressão, eu chegava a me bater, que eu tinha uma raiva, eu me achava inadequada, né? As palavras dos outros você absorvia. Guardou pra si. Porque até a gente formar a nossa cabeça, bater o pé no chão e ter as nossas próprias ideias, a gente vai só absorvendo aquilo que o outro diz, principalmente de pessoas próximas. Então, quando eu me questionei por que eu sou assim, eu comecei a ver que, na verdade, vinha vários porquês. E nisso daí eu descobri que a maioria das burradas, né, que eu fiz assim na adolescência, era porque eu não me amava, que eu tinha uma raiva muito grande de mim. E como eu não recebia muito carinho, eu também não sabia me dar carinho assim, me dar um amor próprio. Então eu queria descontar e meio que me fragilizava, né, me machucava, meio como forma de você não deveria ter nascido. Entendi. Isso que você falou sobre amor próprio é muito interessante, porque é algo que a gente precisa se reforçar, porque ninguém reforça isso pra gente, né? Como você disse, às vezes as pessoas estão ali pra te atacar, pra falar mal, pra falar assim, nossa, mas você é isso, você é aquilo. Mas pra elogiar é muito mais complicado, né, Eduarda? Por isso que tem que partir da gente. Não tem como você ter amor próprio porque alguém te amou. Você... E primeiro, né? Não tem como alguém te amar se você não se ama. Então, é uma questão de se olhar com um olhar diferente. Eu me olhei nessa época com um olhar de dó. Eu falei assim, cara, você é uma menina machucada. Você é uma pessoa que... Eu sempre fui muito sonhadora, mesmo ali na minha infância. E durante esse período, eu sempre almejava algo. Mesmo querendo morrer, eu sempre queria mais. Então, quando eu me vi, assim, com esse olhar de amor próprio, eu comecei a pensar assim... Cara, você é apenas uma garota que não sabia o caminho e que estava vazia, triste. Aí, na hora que eu vi isso, eu falei assim, me desculpa. Eu me abracei e falei, me desculpa, porque eu não deveria fazer isso com você. Então, eu sentei comigo mesma e falei, eu te amo. Vamos mudar? Não dá pra viver mais assim, a gente vai acabar realmente morrendo, né? Sim. E aí, nesse momento, você se reencontrou com a sua identidade? Foi, eu me reencontrei. Quando eu comecei a fazer essas perguntas, os porquês disso, por que eu ajo assim, por que eu falo assim, por que eu uso roupa desse jeito, que é perguntas às vezes simples e bobas, mas que muda a nossa mentalidade, né? Que a gente começa a ver com mais clareza as coisas. Então, eu fui me questionando e eu fui ali meio que pro lado do budismo, porque eu comecei a meditar, praticar muita meditação, então eu comecei a querer entender o que era isso, o porquê. E ali na meditação, eu me lembro, na época, eu fiz uma meditação guiada por um processo, um momento, assim, de 3 horas, porque eu fui muito intensa, eu sempre fui muito intensa. Então, nessa época, quando eu falei, eu quero mudar, eu fui a fundo. Aí, eu tava numa meditação ali por umas 3 horas, em consciência, né, plena, atenção plena, e nisso eu me vi 7 vezes no passado. E eu tinha 17 anos na época. E eu consegui me ver com períodos da minha adolescência, com os meus 10 anos de idade, com os meus 7, fui me vendo assim. E nisso eu vi que eu carregava um fardo, eu era por dentro, eu me via por dentro. Não aquela menina, né, por fora alegre, brincalhona. Eu me via assim, triste. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, a gente sempre foi triste, a gente sempre sentiu uma falta. Foi aí que eu me aceitei. Falei, não, peraí, Eduarda, eu te amo. Se você não sentiu amor de outro, agora eu vou te dar amor. Eu me vi criança e foi como se eu me pegasse assim, como uma criancinha, né? E me abraçasse e falava, cara, eu te amo. Eu estou aqui por você. Nossa, muito legal e muito intenso esse momento, né? Muito forte. Foi muito profundo, muito profundo.